245 bilhões de reais. Esse foi o déficit orçamentário da Arábia Saudita em 2025, o maior desde a pandemia de 2020. Em dólares, aproximadamente 65 bilhões, num único ano, para um país que a maioria das pessoas imagina como um reservatório infinito de riqueza petrolífera que nunca se esgota. O número não apareceu em nenhum alarmismo de analista pessimista. Apareceu no próprio Orçamento do Estado, publicado pelo Ministério das Finanças saudita em dezembro de 2025. O governo não escondeu. Colocou na primeira página do documento oficial e depois projetou um déficit de 165 bilhões de reais para 2026. 2 anos consecutivos de déficit crescente. No país que mais petróleo tem no mundo depois da Venezuela. No país cuja razão de existência econômica, conforme o mundo inteiro entende, é vender petróleo. O que está acontecendo com a economia saudita não é colapso. A palavra colapso seria indefensável com os dados disponíveis. É algo mais específico e mais relevante para entender o futuro do Oriente Médio, do mercado de energia global e de qualquer país que depende do petróleo como motor de prosperidade. É a chegada simultânea de 3 vulnerabilidades que a narrativa do petrodinheiro saudita sempre postergou, mas nunca resolveu. A primeira é o preço do petróleo, que não sustenta mais os gastos que o regime político exige para manter sua legitimidade. A segunda é uma aposta de diversificação econômica que está custando muito mais do que está rendendo e cujo horizonte de retorno se afasta a cada ano. A terceira é uma contradição geopolítica que a guerra de 2026 tornou impossível de ignorar. A Arábia Saudita está no epicentro de um conflito que beneficia e prejudica o país simultaneamente, em dimensões que nenhum analista financeiro convencional sabe como modelar. Sou o Primo Yang e este conteúdo não é aconselhamento financeiro. É análise de dados verificados de fontes oficiais sauditas, do FMI e de agências de rating. Conta nos comentários de onde você está. Para entender a primeira vulnerabilidade com precisão, é preciso entender o conceito de preço de equilíbrio fiscal, que é o preço do barril de petróleo que o governo saudita precisa para equilibrar receitas e despesas sem recorrer a déficit ou a fundo soberano. Em 2025, o Allianz Trade calculou esse número em 94 dólares por barril. Em 2026, com algumas eficiências orçamentárias, cai para 88 dólares. O preço médio do Brent em 2025 foi de 65 dólares. O preço projetado para 2026, antes do conflito, era de 61 dólares. 88 dólares necessários, 61 disponíveis. Uma diferença de 27 dólares por barril, que se traduz diretamente em déficit orçamentário, em retirada de reservas do Fundo Soberano, em endividamento crescente. A análise do AGBI de fevereiro de 2026 foi direta ao descrever o que isso significa. Analistas independentes projetavam um déficit real entre 4% e 6% do PIB, contra os 3,3% do governo, uma diferença de até 20 bilhões de dólares nas estimativas. E o Standard Chartered disse algo que a maioria dos comunicados oficiais evita dizer com essa clareza. O déficit deve ser visto em termos estruturais, não cíclicos. O déficit saudita não é resultado de um ano ruim no preço do petróleo. É resultado de uma estrutura de gastos que foi construída para um preço de petróleo que o mercado não está mais sustentando regularmente. Isso importa por uma razão política que vai além da aritmética orçamentária. O modelo de governança saudita foi construído sobre um contrato social específico que funcionou por décadas. O Estado distribui renda do petróleo em forma de emprego público, subsídios de energia, de água, de combustível, de habitação e de serviços públicos extensos. Em troca, a população aceita um sistema político que não tem eleições competitivas, não tem liberdade de imprensa, não tem partidos políticos. A legitimidade do regime al-Saud não vem de votos. Vem da capacidade de entregar prosperidade material através dos recursos petrolíferos. Quando o preço do petróleo não sustenta mais esse nível de distribuição de renda, o contrato social fica sob pressão. Não necessariamente em colapso, mas sob pressão. E é exatamente por isso que o governo saudita continua com déficits, ao invés de cortar gastos drasticamente. Cortar gastos é politicamente muito mais arriscado do que tomar emprestado. A segunda vulnerabilidade é a Visão 2030, o projeto de diversificação econômica mais ambicioso e mais caro que qualquer país do Oriente Médio tentou executar na história moderna. A Visão 2030 foi lançada em 2016 pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, com um diagnóstico que era politicamente corajoso para um líder saudita admitir publicamente. A Arábia Saudita era viciada em petróleo e precisava de reabilitação antes que o petróleo perdesse relevância. Os números do sucesso da Visão 2030 são reais. O setor não petrolífero cresceu
de 45,4% do PIB em 2016 para 55,6% no primeiro semestre de 2025, segundo o orçamento oficial. O desemprego entre sauditas caiu para 7% em 2024, batendo a meta original do Vision 2030 e forçando a revisão para 5%. O turismo está crescendo. O setor de entretenimento, que praticamente não existia antes de 2017, agora tem concertos, cinemas, competições esportivas. A cidade de Neom está em construção no deserto do Noroeste. Mas os números do custo dessa transformação contam uma história que o marketing da Visão 2030 não coloca no mesmo slide que os números do sucesso. O investimento externo direto chegou a 1,9% do PIB no segundo trimestre de 2025. A meta da Visão 2030 era 5%, menos de 40% da meta de atração de capital externo. Em projetos como Neom, que tem orçamento original de 500 bilhões de dólares e foi sendo reduzido progressivamente à medida que os custos cresceram e as expectativas foram calibradas, o governo saudita está investindo capital próprio porque o capital privado externo não chegou no volume esperado. O KPMG Saudi Arabia Budget Report 2026 identificou algo que está no coração do dilema fiscal saudita. Os projetos da Visão 2030 estão numa fase de custo intensivo, não de geração de receita. Os grandes projetos ainda estão sendo construídos. As receitas que deverão gerar virão depois, mas os gastos estão acontecendo agora. E enquanto os gastos acontecem agora e as receitas são futuras, o déficit presente é financiado com dívida presente. A dívida pública saudita está projetada para chegar a 42% do PIB em 2030 pelo FMI. Para um país que em 2015 tinha dívida pública praticamente nula, isso é uma transformação estrutural no perfil de risco soberano que os mercados de renda fixa já estão precificando. A Arábia Saudita emite dívida internacional regularmente agora. Paga juros que antes não pagava. E o custo de financiamento dessas emissões é sensível à percepção de risco dos investidores sobre a sustentabilidade fiscal do país. A Moody's disse em análise citada pelo AGBI de fevereiro que o déficit saudita deve ser visto em termos de flexibilidade orçamentária limitada durante um período de espaço fiscal mais restrito. A linguagem é de agência de rating, que sempre escolhe palavras com cuidado para não precipitar reação de mercado. Mas a tradução é clara. A margem de manobra fiscal saudita está menor do que era. A terceira vulnerabilidade é a mais paradoxal e a mais difícil de modelar, porque não tem precedente direto na história econômica recente do país. A guerra de 2026 entre FOA, Israel e Irã deveria beneficiar a Arábia Saudita. Petróleo mais caro significa mais receita por barril exportado. Irã enfraquecido significa menos pressão regional para o regime Al Saud. Dependência ocidental de energia do Golfo significa mais relevância estratégica saudita. Mas os dados mostram uma realidade mais complexa que essa narrativa simples. A produção saudita caiu 23% em março de 2026, de 10,4 para 7,25 milhões de barris por dia, porque o Estreito de Hormuz estava bloqueado e os tankers não conseguiam sair. Petróleo caro sem capacidade de exportar não é receita. É petróleo represado. O paradoxo saudita em 2026 é que o preço estava alto e o volume estava baixo. E a combinação das duas coisas gerou receita menor do que se esperaria só olhando para o preço. O ataque iraniano ao pipeline este-oeste, que é a rota alternativa ao Hormuz para o porto de Yanbu, no Mar Vermelho, reduziu a capacidade desse bypass em 700 mil barris por dia. A capacidade de escoamento saudita fora do Hormuz caiu no exato momento em que o Hormuz estava fechado. E ontem, 4 de maio, o Irã atacou Fujairah, o porto dos Emirados, que era a principal rota alternativa de toda a região. Com Fujairah em chamas e o pipeline este-oeste com capacidade reduzida, a Arábia Saudita tem menos rotas para exportar do que tinha antes da guerra. O governo saudita saiu da OPEC junto com os Emirados na semana passada, precisamente para ter liberdade de aumentar produção quando o estreito reabrir. Mas a reação iraniana a essa decisão foi atacar Fujairah no dia seguinte ao anúncio dos Emirados. O sinal que o Irã está enviando é preciso. Qualquer aumento de produção dos países do Golfo que contorne o Hormuz será tratado como provocação que merece resposta. Além das limitações de exportação, existe uma dimensão da guerra que o Financial Times identificou em análise de abril como a mais duradoura para a credibilidade do relacionamento saudita-americano. O guarda-chuva de segurança americano não protegeu a infraestrutura energética saudita dos ataques iranianos. Os Emirados foram atacados repetidamente. O pipeline saudita foi danificado. E Washington agiu sem consultar seus aliados regionais e sem considerar seus interesses no desenho da Operação Epic Fury de fevereiro.
O acordo de Kissinger de 1974 prometia segurança em troca de petrodólares. A guerra de 2026 testou essa promessa e ela mostrou suas fissuras. O parceiro de segurança declarou guerra unilateral a um vizinho sem alinhar com Riad, e as consequências físicas para a infraestrutura energética saudita foram reais e documentadas. O Moody's disse que a escala e o timing do ajuste da Visão 2030 revelarão a extensão da flexibilidade orçamentária durante um período de espaço fiscal mais limitado, particularmente se os preços do petróleo enfraquecerem. Os preços do petróleo não enfraqueceram. Estão acima de $100 com o conflito em andamento. Mas o paradoxo saudita é que preços altos com volume exportado baixo, com infraestrutura de escoamento danificada e com rotas alternativas sob ataque produzem receitas menores do que preços médios com volume pleno. A Arábia Saudita está navegando simultaneamente 3 correntes contra ela. Um modelo de gastos que supõe petróleo a $88 para equilibrar. Um projeto de diversificação que ainda não gerou as receitas que deveria gerar e que consome capital no presente, e uma guerra que, ao mesmo tempo, eleva o preço da commodity que vende e impede que a venda aconteça no volume normal. Esse não é o cenário de colapso que titulares sensacionalistas gostam de pintar para a Arábia Saudita. O país tem reservas no fundo soberano. Tem a Aramco, a empresa mais lucrativa do mundo em termos absolutos. Tem a credibilidade de décadas de gestão fiscal relativamente conservadora antes de 2016. Mas é o cenário em que as escolhas que foram postergadas por décadas, diversificar de verdade antes que o petróleo barato acabasse. Construir um Estado que gera receita de outras fontes além do recurso natural, criar uma classe empresarial privada genuinamente competitiva, precisam ser feitas agora com menos margem, menos tempo e menos tranquilidade do que teriam existido se tivessem sido feitas antes. O risco, que quase ninguém percebeu, não está no petróleo. Está no gap entre o que a Arábia Saudita precisa que o petróleo faça pela sua economia e o que o petróleo está conseguindo entregar.